Hey, bênção de Jesus, sejam muito bem-vindos ao Morning JC e o tema de hoje, três coisas que todo cristão deveria parar de fazer. Elis, mas por que parar de fazer? Sim, nós somos representantes de Cristo nesta terra e assim como o apóstolo Paulo já nos advertiu, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Eu me lembro da faculdade de uma professora que ela dizia sempre assim: vocês estão estudando nessa faculdade, quando vocês se formarem, receberem um diploma, em todo lugar que vocês forem se apresentar como bons profissionais, vocês vão levar e carregar a representação dessa instituição de ensino para onde quer que vocês forem. Então, entendo que vocês são representantes dessa escola que estão formando vocês. Da mesma forma, eu levei isso para a vida porque eu entendi que o Evangelho de Jesus Cristo é a mesma coisa. Nós precisamos representar Cristo para onde quer que Ele nos conduzir. Então, sim, existem coisas que nós deveríamos parar de fazer e são coisas que muitas vezes passam despercebido no meio cristão e hoje eu gostaria de compartilhar com você. Se esse vídeo já chamou sua atenção, fica até o final porque vem surpresas por aí. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades. E aproveita e se até o final você for surpreendido, compartilhe com mais alguém porque vai ser bênção. Mas antes de eu falar de qualquer coisa que você não deve ser ou não deve fazer como cristão, eu queria te lembrar o que de fato quer dizer ser cristão. Esse termo foi usado para representar os seguidores de Cristo na primeira vez lá em Atos 11, versículo 26, que está escrito assim, ó. Olha o meu roteiro aqui para te ajudar. Escrito: e aconteceu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E por que chamaram de cristãos? Para justamente representar aqueles pequenos cristos ou cópias de Jesus, pessoas que representavam os ensinamentos, o evangelho, as boas novas que Jesus havia trazido em sua passagem, em seu ministério aqui na Terra. E nós demos continuidade a esse legado, sendo chamados de cristãos, representantes de Cristo e dos seus ensinamentos aqui nesta terra. E como um bom representante, embaixador do reino de Deus, nós devemos sempre tomar cuidado para não fazer algumas coisas que podem acabar nos prejudicando para sermos bons representantes de Jesus Cristo e sermos verdadeiras cópias de Jesus aqui na terra. E agora eu paro para compartilhar com você três coisas que nós, como bons cristãos genuínos, devemos parar de fazer. Confira aqui comigo. A primeira coisa que todo cristão deveria parar de fazer é pare de terceirizar o seu chamado. Sim, nós muitas vezes, de forma inconsciente, temos o hábito de terceirizar aquilo que nós poderíamos tomar uma atitude e fazer algo a respeito. E muitas vezes o principal é o nosso chamado. Muitas vezes nós sentimos que há um desejo, algo que nós podemos fazer em prol do reino, mas nós acabamos não nos sentindo capazes ou acabando enterrando os nossos talentos e achando que o outro deveria fazer porque ele faz melhor, porque ele já está fazendo. E a gente acaba terceirizando para outro cristão aquilo que Deus está nos despertando para também iniciar. Sim, terceirizar o seu chamado não é a melhor opção. A palavra de Deus diz que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E você, como um bom cristão, está incluso nesse versículo. Não deposite os seus dons em um cofre, não deposite os seus dons em um buraco e os enterre. Não, Deus deseja que o seu chamado seja um canal pelo qual você represente Cristo aqui nesta terra. Existe um versículo que eu gosto muito e eu vou ler aqui com vocês, que é 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, está escrito assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, chamado, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Sim, existe algo pelo qual Deus ele tem desejo que você o represente nesta terra. E esse chamado, esse ministério que você pode exercer, não terceirize. Já vivenciou aquele caso de que algum irmão está passando fome e você poderia, sei lá, contribuir com alguma ajuda, um feijão, um arroz, e aí você pega e fala, vou orar por essa pessoa. Como se você não pudesse ser a ajuda que essa pessoa está precisando. Sim, com o nosso chamado não é diferente. Muitas vezes a gente fica orando, buscando, quando de repente a gente temos oportunidades para começar a depositar e a investir os nossos talentos para sermos representantes da graça de Deus
aqui nesta terra. Então, primeira dica aí, já fiquem atentos. Segunda coisa que todo cristão deveria parar de fazer é pare de buscar a intensidade enquanto Deus se preocupa com a qualidade. Sabe, eu percebo que muitas vezes nós queremos muito acesso à intensidade de várias coisas, à herança que Deus nos deu, sem se preocupar com a qualidade pela qual nós construímos maturidade para acessar essa herança, para acessar as bênçãos do Senhor para nós. E eu percebo que muitos cristãos, e eu estou incluso nessa, porque eu também já me pego caindo várias vezes nisso, de buscar e buscar com muita intensidade as coisas de Deus, sem buscar antes construir uma estrutura ou uma maturidade para acessar as promessas de Deus e para receber, ter acesso a essa herança, essas bênçãos de Deus para a minha vida. E eu sei que é muito maravilhoso a gente buscar essas bênçãos, a gente buscar com intensidade, mas talvez a intensidade está te roubando de construir maturidade, porque o processo, a qualidade com que você vai ter acesso a essas bênçãos é importante para Deus. Nós vemos em Lucas 15, do versículo 11 em diante, a parábola do filho pródigo, onde o filho deseja ter acesso à herança antes da hora. E o pai atende a esse chamado e aquilo que era para ser bênção na vida dele acabou se tornando maldição. Tudo porque ele quis muita intensidade de usufruir das bênçãos sem antes ter maturidade ou estrutura para acessá-las. E aí depois você vê que tudo que era para ser bênção, um legado do pai dele, se transformou em um desastre total. Então sim, pare de querer somente intensidade, acessar, querer tudo de uma hora para outra, sem valorizar a qualidade pela qual você percorre esse processo e vai criando maturidade para acessar com plenitude tudo que Deus tem para você. Então se preocupe não só com a intensidade, mas também com a qualidade pelo qual você passa por esse processo para ter acesso às bênçãos e para viver as promessas de Deus. E em terceiro lugar, pare de achar que o pacote é mais importante do que a substância. Eu vou te explicar isso daqui. Uma vez eu ouvi da Laura Sogueles em um podcast que ela disse essa frase, mexeu muito comigo, que foi exatamente isso: o pacote não é mais importante do que a substância. Muitas vezes nós nos preocupamos muito com o que é externo e não nos preocupando com aquilo que é verdadeiramente o essencial, aquilo que verdadeiramente deveria ser valorizado. Muitas vezes a gente é do tipo que valoriza mais o milagre do que quem fez o milagre. Nós buscamos mais as coisas que Deus pode nos oferecer do que com coisas que Deus, ele simplesmente é na nossa vida. E a gente se apega tanto a essas coisas que nós nos esquecemos do propósito. O nosso propósito é servir a Deus e estar sempre à presença dele como adoradores, como filhos que têm desejo, anseio e se alegram em estar na presença do Pai. Só que muitas vezes a gente valorizamos mais o pacote, que são as coisas que estão ali na presença de Deus, o acesso a milagres, o acesso a bênçãos, e nós acabamos valorizando mais esses milagres, essas bênçãos, do que de fato o estar à mesa junto com o Pai. Eu sei que isso é uma palavra bem forte e que nós precisamos sempre estar atento dia após dia, porque isso é um viver diário, para que nós estejamos sempre ligados à essência, à real necessidade, que é buscar a presença de Deus e submeter à vontade, à liderança do Espírito Santo. Os milagres são maravilhosos, as bênçãos são maravilhosas, mas isso não pode nos roubar a alegria ou roubar o foco do que verdadeiramente é importante. Então sim, o pacote jamais deve ser mais importante do que a substância, ou seja, milagres, promessas, vida com sucesso de todas as formas nunca deve ser mais importante do que o privilégio de estar à mesa com a presença de Deus. Gente, espero que esse vídeo tenha sido uma bênção na sua vida. Se esse vídeo te ajudou, te abençoou e edificou o seu coração, a sua alma, compartilhe com mais alguém. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu comentário, eu vou parar sempre para ler. E que Deus abençoe a vida de vocês. Morning DC fica por aqui. Beijão!